Oi, gente! Olha que lugar legal que a gente tá. Vamos fazer a aula aqui hoje no Museu do Homem do Nordeste. Oi, Gine! Vilma, tudo bom? Oi, pessoal, sejam bem-vindos a essa aula que a gente está fazendo com todo amor e carinho para vocês, né? A gente começou logo aqui, ó, em frente a uma peça. Que coisa linda! São a locomotiva do século XIX. A gente vai ver aqui no museu muitas peças ligadas à história do Nordeste, à história de Pernambuco. Então vai ser uma viagem incrível e a gente está convidando vocês para participar. Puro momento cultural, não é? Onde a gente vai conhecer um pouco da nossa ancestralidade, da nossa história. Pois é, vamos entrar nessa locomotiva, né, e pegar o trem. Vamos embora pegar esse trem. Eu tô tão animada com essa visita. Eu tô Olha só que coisa linda. Viu? Isso é maravilhoso. Muito. Essas releituras, né, de obras clássicas. Sim. O Van Gogh, a Frida de máscara. Meu Deus, a mulher com brinco de pérolas. Eu amo esse quadro. O Grito de Munch, essa obra da Tarsila, todas de máscara. Isso aí está remetendo à nossa contemporaneidade, né? Sim, um diálogo com o nosso tempo, com a nossa época. Que é isso que o museu deve fazer. Esse é um papel do museu. Né? Aquela ideia, trazer as coisas antigas para o nosso universo hoje. Um diálogo com o nosso tempo, né? Porque desconstruir aquela ideia que museu é lugar de velharia. Não, o museu é vivo. Ele tem que ser vivo, ele tem que dialogar com o nosso tempo, com a nossa época, com a nossa sociedade, com o nosso momento. Até porque a história é para isso, né? É para a gente estudar o passado para compreender o quê? Presente. O presente e poder planejar melhor o futuro. O futuro. Olha que lindo esse mapa com os museus. Belíssimo, né? gente. Museus do mundo aí. E aqui tem vários, né? Museus pelo mundo, museus que têm uma identidade, né? Que dialoga com esse museu. Com a cultura do seu povo, com né? essa proposta, olha, né? O Museu do Rei Couto, no Suriname, não é? Ou seja, é o Museu Emílio Gueldi, no Pará, né? Um museu incrível. Isso. O Emílio Gueldi, você sabe que ele é pai daquele gravurista, do Oswald Gueldi. Sim. Né? E ele era um cara que pesquisava a biodiversidade. Poxa, era uma figura interessante. Deve ser muito legal. E é muito bom estar no museu. Amando, né? amando. É uma experiência incrível que a gente quer passar para vocês nessa visita. E estamos esperando a presença de vocês e que vocês curtam muito essa aula maravilhosa. E aí, gente, viram aí? Isso é só a introdução, viu, da nossa aula de hoje, que a gente fez uma visita ao Museu do Homem do Nordeste, né, que fica aqui na nossa cidade. E a gente hoje a nossa aula toda é sobre o museu, né? Né, Gine? A gente fez essa viagem bem legal. Fala um pouco aí, Gine, como foi essa experiência? Gente, foi uma experiência maravilhosa, né? Esse contato com a nossa ancestralidade, com a nossa história e fazendo a gente entender o link com a contemporaneidade, porque esse museu é isso, ele mostra, né, o passado, tudo que construiu a nossa base nordestina, né? Para a gente chegar aos dias de hoje, tudo. Pessoal, vocês vão amar. Vem com a gente para essa viagem. Pois é, vocês estão vendo aí a nossa tela. Hoje a nossa aula é isso. Visita ao Museu do Homem do Nordeste. Vamos continuando, né, gente? E aí, vocês precisam pensar um pouquinho sobre isso que a gente colocou ali na nossa fala, né? A importância do museu como um elemento, parte da nossa cultura, da nossa estrutura cultural, né, um aparelho cultural, que ele tem a função de preservar a nossa memória, né, e de trazer desafios também. Então, eles têm um significado e eles são muito importantes, tá certo? Porque eles vão, como a gente colocou ali, nos ajudar a entender o presente, a partir, né, dos artefatos, dos documentos, né, das histórias que a gente viveu, para que a gente possa pensar melhor, não só o presente, como o futuro. E a gente possa, a partir daqueles elementos também, construir,
novas, ampliar, né, o nosso campo de conhecimento e a nossa capacidade de produzir cultura também, né? Aí a gente vai ver mais um vídeo, tá certo? E a gente vai continuar a nossa viagem. Vamos ver? A gente está aqui com Hélida Silva, que é monitora aqui do museu. E a gente começa a pensar quem é o homem do Nordeste. Para a gente pensar realmente como muitas vezes a gente acaba pensando no estereótipo, mas que aqui a gente vê que o homem e a mulher do Nordeste são plurais, de culturas, de traços físicos, de crenças e de coisas diferentes. Então aqui a gente tem um pouco da diversidade. E é a partir disso que a gente vai começar a pensar que processos contribuíram para que nós encontrássemos uma cultura tão rica. Essa primeira sala a gente chama de Sala das Influências. Então aqui a gente tem traços da cultura de diversos povos que de alguma forma contribuíram para o que a gente entende hoje como Nordeste. A gente tem as presenças, as ausências e tudo isso fala. Então, aqui a gente tem, por exemplo, um pouco da cultura africana, que se resume a isso? Claro que não. A gente tem influência africana na língua, na gastronomia, em diversos aspectos da cultura do Nordeste, não só do Nordeste, mas no Brasil, mas que nesse momento aqui está representado por elementos de vestuário. Mas a gente vai ver ao longo da visita que não se resume a isso. Ali a gente tem influência indígena, que também não se resume a isso, e a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Então, a gente encontra aqui nessa sala um pouco da representação da trajetória de influências que a gente sofreu. A gente se sente acolhido aqui, a gente se sente em casa, né? A gente se sente representado, né? A gente vê a nossa identidade aqui. Eu acho que é maravilhoso estar aqui nesse lugar, é um privilégio. E assim, a gente sai dessa sala que fala sobre tantas influências, a influência inglesa com questões de tecnologia, a forma como, por exemplo, a iluminação pública influenciou na mudança de costumes durante o século XIX, das pessoas ocuparem as ruas à noite. Isso teve um impacto gigantesco na cultura local. Então, por isso, a gente tem esses elementos aqui representados. A influência do cinema, que nós recebemos uma influência muito grande do cinema norte-americano, mas que nós temos uma produção de cinema nacional. E Pernambuco, a cena do cinema pernambucano que ganha muito destaque. Então, são esses elementos que a gente começa a pensar e a discutir. Aqui a gente chegou numa sala que eu acho que é uma das salas mais interessantes que a gente tem aqui, porque é uma sala que fala sobre os povos indígenas do Nordeste. E eu acho que a mensagem mais bacana da gente trazer dessa sala é a gente pensar a diversidade dos povos indígenas que aqui a gente tem no Nordeste. Então, se a gente perguntar, me fale o nome de 3 povos indígenas do Nordeste, muita gente não sabe. É verdade. Então, só aqui em Pernambuco a gente tem Funiô, a gente tem Pancararu, Pancararé, a gente tem os Chucurus, Apicum. Então, assim, aqui a gente traz um pouco dessa diversidade dos povos indígenas. Qual o estereótipo que a gente tem do indígena e como a gente vê? Aqui a gente vê uma pessoa usando diversos tipos de tecnologia e tal. Isso torna menos indígena, não. Exatamente, uma roupa, né? Uma calça jeans e tal. Como a gente tem um estereótipo do indígena, como a gente vê nas pinturas do período de descoberta e da chegada dos portugueses. Né? As pinturas do Ecaute. E para a gente pensar realmente como esse processo se deu, essa descoberta, entre aspas, esse processo de invasão dos portugueses na América, e a gente pensar que os indígenas também mudaram.
A gente E tem eles são falado sobre diferentes. isso na escola, bastante sobre isso, sobre a cultura indígena, a inserção dos indígenas no mundo moderno, né? Porque eles muitos não vivem em aldeias, vivem nas cidades, né? Nos E não centros os torna urbanos. menos indígena. Não, E a gente pensar também o próprio conceito de tecnologia. Porque tem muito conhecimento indígena que é utilizado, por exemplo, na produção de medicamentos. E isso, de certa forma, também é a ideia. Pois é, vocês viram aí, né, no vídeo, tão interessante, né, essa discussão da nossa construção, né, da nossa estrutura como povo, né, como região, né, essas influências que a gente teve. E a gente viu também, né, no vídeo, a questão da escolha, né, Gine? Da curadoria, do quanto o museu traz uma diversidade, mas ele não dá conta da totalidade, não é? É verdade. Eu acho que ele fez, né, a curadoria, ele procurou aquilo que marcasse mais as características de hoje, né, que hoje temos, e aquilo que provocou mudança, não é? Sim, pois é, sempre a curadoria é sempre uma escolha, né? Não pode ser definitivo, a gente não pode dizer que aquilo ali representa tudo, né? É uma parte importante, sem dúvida, né? Então, eu acho que a gente precisa pensar, né? Qual é o papel do museu? Desculpem aí um pouquinho aqui, me atrapalhei um pouquinho aqui com os slides. Qual é o papel do museu no nosso processo de vida, né? E como a cultura vai se alternando, como ela vai se modificando, como ela vai sofrendo influências diversas, não só na sua origem. Aí nessa exposição que a gente viu, que está de uma forma bastante, como é que eu diria, sintetizada, né? A gente viu, para começar ali, as influências, né, indígenas. A gente vai continuar em outro vídeo, a gente vai ver as influências também, né, dos povos africanos que vieram, dos portugueses e dos homens europeus, não só os portugueses, porque esse processo de colonização e de formação do povo brasileiro e do povo nordestino não se deu só a partir dos portugueses, né? A gente teve aqui em Pernambuco a presença holandesa, né? Em outras regiões do Nordeste a gente teve uma presença francesa, né, muito forte. Todas essas culturas, elas contribuíram, né, de diversas maneiras, né, como a gente viu ali na fala de Hélida, com a questão tecnológica, né, a gente viu também elementos da cultura popular, a gente vai ver isso mais adiante, né, as festividades, a religiosidade. Então, há uma infinidade de elementos que vão se construindo, né, que vão se juntando a partir dessas misturas, né, porque esses três troncos básicos que vieram, né, inicialmente, que depois foram se somando com outros povos de outras origens, né, que também vieram para cá, eles foram os iniciais, né, que deram, ou que foram mais fortes, digamos assim, com uma presença mais marcante. Mas eles não foram únicos. Então, e foi a partir da mistura, né, da junção, né, da conjunção dessas influências todas que foi se formando. E eu queria, antes da gente passar para o próximo vídeo, agradecer, né, ao pessoal do museu, que foi muito bacana, que recebeu a gente super bem. Demais, né? Foi Edna, que assim foi, né, que a pessoa responsável pelo setor educativo do museu foi muito aberta, né, e muito interessada em nos ajudar com a nossa aula. Os monitores, né, Hélida e Alisson, que também trabalharam com a gente. Então, esse processo todo é muito rico, né? E a gente hoje está fazendo essa aula, mas ela não é assim, ela não vai se acabar, ela não vai se encerrar aqui, tá? A gente vai dar continuidade a essa aula. Na próxima aula também, a gente vai inserir aí mais elementos dessa visita. Hoje a gente fez uma síntese com alguns vídeos, mas a gente tem outros elementos que a gente vai construir, reorganizar,
para a gente poder ampliar esse conhecimento que a gente teve lá no museu e a gente poder ter uma visão mais ampla e mais definida, digamos assim, do que foi esse processo de visita e o que é e como é importante a gente fazer esse processo de visita ao museu. Vamos lá? Vamos passar para o próximo vídeo. A partir daqui a gente começa a falar um pouco sobre os processos de escravidão. Essa sala a gente normalmente chama de navio negreiro, que ela traz um pouco dessa memória Como da chama essa escravidão e do tráfico. peça, Elida? Viramundo. Ela era muitas vezes utilizada nos porões dos navios para prender os pés e as mãos das pessoas escravizadas que estavam sendo transportadas. Normalmente pessoas que de alguma forma se rebelavam dentro dos porões dos navios. Porque a gente tem a ideia que eles vinham todos certinhos, não. Eram muito comuns casos de revolta dentro dos navios. E a gente tem E por que tem esse nome, Viramundo? Porque imagine você estar com os pés e as mãos presas ao mesmo tempo no porão de um navio em alto mar. Então as pessoas perdiam a estabilidade. E daí vem um nome. Aqui do outro lado a gente tem um açucareiro de ouro com pedras preciosas. E que mostra o outro lado da riqueza do Nordeste. Porque para a pessoa ter o nível de riqueza, muitas vezes, ou ele era traficante de escravizados, ou ele era senhor de engenho. A gente tem essas fotografias, que é de Jonathan Andrade, que é chamado de ABC da Cana, e que faz a gente refletir um pouco sobre os processos de acesso à educação dentro desse segmento do pós-escravidão, e também da gente pensar que muitas dessas pessoas podem até reconhecer as letras, mas elas não têm o acesso à educação. E aqui a gente tem alguns folguedos populares, porque muitos desses são fruto desses processos, como escravidão, como a exploração de povos indígenas, como a produção do açúcar, que assim, são figuras marcantes da cultura do Nordeste, dos folguedos populares, dos ciclos de festividades do Nordeste. Uma sala, na verdade, duas salas que a gente sempre relaciona, que é essa que a gente chama de senzala, que trata especificamente de questões relativas à escravidão. Então a gente vê a própria capoeira e a importância da capoeira no sentido da resistência cultural e dessa plasticidade da resistência, porque a gente tem a capoeira que, ao mesmo tempo que ela é uma luta, ela é um jogo, ela é uma dança. Então, nesse meio, as pessoas conseguiam disfarçar e conseguiam manter essa herança cultural que foi trazida da África. Provavelmente, você já deve ter visto essa fotografia. Essa fotografia é de uma ama de leite daqui de Recife no século XIX. E é muito importante a gente poder chamá-la pelo nome, que é Mônica. E a gente consegue aqui pensar questões relativas à escravidão, porque tem um universo de ocupações na escravidão urbana que muitas vezes a gente há muito acaba de se invisibilidade, perdendo, né? E a gente tem na vida dessas a questão pessoas. Dessas mulheres, de como se dá essa maternidade. Então a gente começa a pensar um pouco sobre isso. E do outro lado a gente tem uma sala que ela é dedicada a pensar as questões da Casa Grande. A ostentação, a influência europeia, nos costumes realmente, entendeu? A religiosidade, né? A presença marcante da religiosidade, do catolicismo dentro dessas casas. E ao mesmo tempo, a gente traz um pouco como é que eu posso dizer? O contraponto entre a suntuosidade das casas grandes e questões contemporâneas de falta de acesso à moradia. Então aqui a gente tem essas duas maquetes que são de uma artista pernambucana, Elisângela das Palafitas.
então a gente vai pensar um pouquinho mais sobre isso que a gente viu, né, essa parte do vídeo. Então, a gente viu ali, nesse bloco, as questões relativas à Casa Grande, né, porque boa parte da formação econômica do Nordeste naquele período, né, era escravagista, né? A gente sabe que existiam os homens de poder, que eram brancos, e os povos que foram escravizados. Tá? É muito importante a gente pensar sobre isso. E aí a gente viu, né, em que isso resultou. Né? Depois que a gente viu ali toda a questão religiosa e a questão da imponência, da cultura europeia, né? De toda a estrutura da Casa Grande, da riqueza, da ostentação, a gente viu também como hoje, na contemporaneidade, as pessoas estão vivendo em palafitas, nas beiras de rio, em favelas. E talvez vocês pensem, o que uma coisa tem a ver com a outra? Tudo a ver, né, Vilma? Tudo a ver, pois é. A gente precisa pensar sobre isso, porque esse processo, né, da escravização no Brasil e de como foi feita a abolição, né, dessas pessoas, né, que não contribuiu para que elas pudessem ter uma vida digna, né, depois desse processo de abolição. Então, elas foram jogadas à sua própria sorte, né, elas foram libertadas, digamos assim, alforriadas, né, pela lei áurea, mas elas não foi dada a elas terras, condições de vida, porque o país naquele período ele era um país agrário, né? Então eles precisariam ter condições de vida e eles não tiveram, foram entregues à própria sorte e durante muitos anos. E a gente ainda hoje, né, se a gente pensar direitinho, se a gente olhar a sociedade que a gente tem hoje, vocês vão ver que as pessoas que estão trabalhando nos empregos, né, inferiores ou nos subempregos são as pessoas, né, que estão em condições, que são pessoas que são descendentes, né, dos escravizados. São o que a gente chama de os afro-brasileiros. Né? Essas pessoas é que estão realmente em posições inferiores na sociedade, em sua maioria. Claro que a gente não pode dizer que é todo mundo. Existem pessoas que conseguiram, com muita luta, com muito esforço, né, sair desse processo. Bora lá? Você quer falar alguma coisa, Gini? Só dessa questão, né, que a abolição, inclusive, foi tão desejada e, ao mesmo tempo, ela serviu como até punição, né? Ah, você quer ser livre? Vai, agora te vira. te vira. Pois é, foi mais ou menos Foi isso. bem Bora isso. lá, gente. A gente vai agora para o último bloco para encerrar a nossa aula. Vamos lá? E aqui a gente começa a se encaminhar para esta última sala do museu, que é a sala que a gente vê dedicada ao sertão. Eu gosto muito de chamar atenção para essas duas fotografias que estão na extremidade da sala. Ah, sim. Então, de um lado a gente tem um sertanejo, uma pessoa que trabalha com a lida do gado e que faz isso de uma forma tradicional. Tanto nas suas roupas como na sua forma de fazer. Do outro lado a gente tem um sujeito que está fazendo exercendo a mesma atividade, mas com uma vestimenta diferente, com um instrumento diferente que é a moto. Então a gente consegue equalizar que um ou outro está mais certo? Não, a gente mostra que essas pessoas elas se adequam às suas realidades, ao que corresponde melhor ao seu contexto. Então aqui a gente tem, por exemplo, a referência à Missa do Vaqueiro, que é uma manifestação, uma festa muito importante dentro da vida sertaneja, da cultura daqui. Então aqui a gente tem, por exemplo, duas expressões artísticas que, de certa forma, têm o seu papel na representação dessa cultura. Então a gente tem a literatura de cordel e a gente tem a ideia da xilogravura. E que daí a gente traz toda essa estética, não só da técnica da xilogravura, mas de uma estética própria, encontrada em obras como, por exemplo, de J. Borges. Nem todo o processo de xilogravura
vai ter essa mesma estética Sim, voltada sim. para o sertão, como é o caso de Jota No caso de Borges. Jota Borges. Você tem obras de outros artistas também que usam da técnica da xilogravura, mas que trazem resultados bem diferentes. São os processos São de os adaptação. processos de adaptação e de E mudança, de aqui transformação. a gente encerra a visita ao museu. Elida, eu adorei a visita, viu? Que Quero bom lhe que gostou. agradecer por esse momento tão maravilhoso. E certamente os nossos alunos vão amar, né? Vivenciar isso e conhecer. E eu espero que eles Estaremos venham, de braços abertos já né? Que eles para venham visitar. recebê-los. Porque o que a gente viu na aula, o que a gente está vendo aqui nessa visita, é uma forma aligeirada, né, Elida? É uma forma mais aligeirada. Vocês vindo ao museu podem contemplar todos esses, né, todo esse acervo, todas essas peças, essas imagens. Tem vídeos também, né, que a gente não viu hoje. E vocês podem fazer isso com mais calma, né? Porque o museu funciona em que horário? Nós funcionamos de terça a sexta, das 8h30 às 17 horas. E sábados, domingos e feriados, das 13 às 17. Ele fecha para o almoço, é direto. É direto, sendo que para grupos agendados de escola, a gente faz o atendimento de 9 às 12 e de 13 às 17. Mas foi um prazer fazer esse percurso com você. E Muito foi um obrigada. prazer enorme também para o Museu do Homem do Nordeste recebê-los aqui e realmente fazer esse convite para que vocês possam visitar o museu. Pois é, gente, nossa aula está chegando ao final e eu queria agradecer a Davidson, Vanessa, Natanael, que fez o vídeo que eu fiz nos cortes aí, peço perdão. Agradecer a Gine pela companhia no museu e aqui, Jéssica, e dizer que na próxima aula a gente continua e vamos ter um encontro com a Escola Arraial Novo do Bom Jesus lá no museu. Vai ser uma aula incrível. Até a próxima aula, minha gente.